Estas jornadas parlamentares, as primeiras desta sessão legislativa 2011-2015, começou com um painel, uma mesa redonda, que para nós é muito importante, até determinante, dizia eu, que é sobre a criação de uma agenda económica para o crescimento. Nós achamos que é indispensável que se discuta de que maneira que a Madeira continuará a criar emprego, a criar riqueza e a impedir que o nosso desemprego cresça de forma desenfreada. Tivemos nesta discussão personalidades da sociedade civil que representam a sociedade civil, como o Presidente da ACIF, o Dr. Duarte Rodrigues, o Presidente da STM, o Dr. Francisco Costa, o Presidente da Associação de Comércio e Serviços, o Dr. Lina Abreu, entre outros empresários que aceitaram discutir connosco de forma completamente descomprometida do ponto de vista partidário, porque é assim que deve ser, aquilo que poderiam ser as soluções para o futuro. Nós estamos muito preocupados com aquilo que poderá ser o impacto de um plano de resgate, que ainda não é totalmente conhecido, conhecemos algumas medidas decorrentes da Carta de Intenções e estamos obviamente muito preocupados com isso e ficamos nestas 2h30 que já decorreu esta primeira mesa redonda, que os empresários também estão muito preocupados. Estão preocupados, estão ansiosos e estão com grande expectativa sobre o que será o futuro. Aliás, uma das questões que se colocou aqui é onde é que estão as medidas, os estudos de impacto destas medidas sobre a economia, as empresas e as famílias da Madeira. O que é que poderá acontecer à Madeira com, no fundo, um plano de austeridade que se adivinha muito violento? Isto é, de facto, uma primeira preocupação. Uma outra preocupação, que foi muito clara em termos de conclusão, é que a austeridade pela austeridade gera falência da economia. E isto é um apelo dos empresários para que haja, de facto, uma agenda para o crescimento económico. Significa que, se mantivermos um registro de que vamos cortar, normalmente cortes cegos, como temos visto, e não vamos acautelar aquilo que são as condições de crescimento da economia, teremos falências não só das empresas, mas poderemos ter a falência da nossa economia. Ou seja, quando quisermos recuperar a economia depois de tantos cortes, já não teremos economia. E isto é um problema que nos preocupa muito e que vai necessitar do PS um arrojo, uma determinação, no sentido de encontrar soluções. Nós precisamos encontrar soluções e dar aos madeirenses fatores de esperança para que não caiamos num desespero que, obviamente, ainda provoca uma situação pior. Isso é uma das convicções que temos. Da parte dos empresários e das instituições, foi levantado um conjunto significativo de medidas que têm que ser implementadas urgentemente nesta lógica da economia, que eu aproveito para destacar algumas que me parecem importantes. Por exemplo, pagar a tempo e horas, recuperar os pagamentos do Estado, da região, neste caso, às empresas. É uma das coisas mais faladas nestas jornadas. É preciso urgentemente garantir que a região paga às empresas de maneira que elas possam se manter em funcionamento. Mas não foi só isso. Também disseram que era fundamental diminuir a carga fiscal sobre as empresas, que já têm hoje constrangimentos significativos, e a última alteração que o Governo Regional provocou na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, levando a carga fiscal para níveis incomportáveis e nunca vistos na Região Autónoma da Madeira. Nós hoje temos a maior carga fiscal do país. Esse foi um fator de preocupação que também, enfim, nos obrigará a ter que intervir. A questão dos custos de funcionamento das empresas é um outro tema importante. Custos de transportes, custos de serviços, etc. São matérias que também são colocadas e que merecem, da parte da região, parte do Governo, uma atuação fundamental. A questão do turismo foi uma questão sempre presente na discussão da economia. Como podem imaginar, nós temos o único setor hoje capaz de gerar riqueza e de catapultar a Madeira para uma diversificação da economia consistente, é de facto o turismo. E esse foi um tema muito abordado, com críticas muito fortes àquilo que não se tem feito, nomeadamente do ponto de vista estratégico, e isso é uma matéria que nós temos vindo a falar várias vezes. É preciso um plano estratégico. Já se fala hoje, e falou-se hoje nessas jornadas, que a Madeira já não precisa só de um plano estratégico para o turismo, mas precisa de um plano estratégico para a economia global da Madeira. E isto é demonstrador da situação em que estamos. Um outro tema importante, e que contou obviamente com a presença do Dr. Francisco Costa, foi obviamente a importância do Centro Nacional de Negócios da Madeira. A reflexão sobre o estado do centro nesta altura, as dificuldades que tem com as medidas que foram sendo implementadas nos últimos tempos e que poderão, enfim, levar a que o Centro Nacional de Negócios da Madeira se fragilize em demasia e não possa fazer aquilo que todos nós esperamos, que é um contributo decisivo para também a diversificação da economia da Madeira. E, portanto, ficamos todos conscientes que precisamos todos trabalhar em conjunto com propostas de consenso, e eu quero lembrar que o próprio Partido Socialista tem feito esse esforço na Assembleia no sentido de trazer projetos de resolução que sejam aprovados por todos, no sentido de que, pelo menos, as propostas que cheguem a Lisboa sejam suficientemente consensuais para não gerarem dúvidas entre a República, quer seja o Governo, quer seja a Assembleia da República. Portanto, em resumo, julgo que estamos perante
enfim, umas jornadas, um início de jornadas muito importante para o Partido Socialista, não só pela participação que teve do ponto de vista das entidades da sociedade civil, mostrando total disponibilidade para discutir soluções, como obviamente vai exigir do Partido Socialista enorme sentido de responsabilidade e capacidade para encontrar e definir e implementar no quadro daquilo que são as nossas possibilidades, porque somos um partido de oposição, aquilo que são as soluções que foram apresentadas e, portanto, a única promessa que fazemos é que vamos continuar nesta linha de ouvir entidades, de saber quais são os problemas e as ansiedades e encontrar soluções dentro daquilo que são as nossas limitações, mas faremos isso, já vamos fazê-lo, temos vindo a fazer na Assembleia, vamos fazê-lo agora com o Orçamento Regional e esperamos que a maioria PSD esteja sensível e aberta para uma noção clara que hoje todos temos, que é preciso mudar de vida, é preciso mudar de rumo. Criação de condições díspares e totalmente desfavoráveis comparativamente ao ensino dos políticos, são temas que estavam dadas em sempre posteriores à Madeira. Totalmente transparente, os comentários se permitem, do anterior governo da República, de decisões